Durante décadas, o Mar de Aral permaneceu como um alerta sombrio gravado na superfície da Terra. Onde antes havia ondas, portos e barcos de pesca, surgiu um deserto branco, tóxico e silencioso. Navios ficaram presos na areia como esqueletos de aço. Cidades costeiras perderam suas orlas. O vento levantava sal, pesticidas e poeira fina de um fundo marinho exposto ao sol. Tudo parecia indicar que essa catástrofe pertencia ao reino dos danos irreversíveis, um daqueles erros humanos que remodelam o mapa e deixam cicatrizes permanentes. Contudo, no extremo norte daquele desastre, algo inesperado aconteceu. A água começou a retornar. O renascimento do Mar de Aral não foi um milagre repentino, nem uma recuperação completa, nem um retorno exato ao passado. Foi uma operação de engenharia, hidrologia e paciência que conseguiu salvar uma porção do antigo mar. A história é fascinante porque combina uma das maiores tragédias ambientais do século XX com uma das recuperações ecológicas mais surpreendentes do século XXI. No mesmo território, duas imagens opostas coexistem. No norte, a água doce traz novamente peixes, pássaros, empregos e esperança. No sul, os resíduos salgados se espalham como uma crosta sobre uma paisagem que parece pertencer a outro planeta. O Mar de Aral estava localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, no árido coração da Ásia Central. Durante grande parte do século XX, foi o quarto maior lago do mundo, uma enorme massa de água interior alimentada por dois rios, o Amudária e o Sirdária. Seu tamanho era tão vasto que, em muitos mapas, parecia ser um verdadeiro mar, embora tecnicamente fosse um lago salgado sem saída para o oceano. Ao seu redor, havia portos, fábricas de conservas, estaleiros, vilas de pescadores e toda uma cultura organizada em torno da água. A cidade cazaque de Aralsk vivia contemplando o horizonte azul. Navios chegavam carregados de peixe. Guindastes portuários moviam-se pelos cais. As famílias dependiam de uma economia ligada à pesca, ao processamento e ao comércio. Ao sul, Muinak também era um porto movimentado, conectado a uma indústria pesqueira que alimentava milhares de pessoas. O mar moderava o clima local, sustentava zonas úmidas, atraía aves migratórias e mantinha um delicado equilíbrio em uma região naturalmente árida. Esse equilíbrio começou a ruir quando a União Soviética lançou um projeto agrícola massivo na Ásia Central. As estepes e os desertos do Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão foram transformados em campos de algodão, arroz e outras culturas irrigadas. O algodão era conhecido como ouro branco, e sua produção tornou-se uma prioridade econômica e política. Para alcançar esse objetivo, a água dos rios que alimentavam o Mar de Aral foi desviada por milhares de quilômetros de canais. O plano parecia uma demonstração de domínio técnico sobre a natureza. Onde havia terra árida, campos produtivos surgiriam. Onde o clima era rigoroso, haveria colheitas. O problema residia no cálculo oculto. Os rios Amudária e Sirdária eram as artérias do Mar de Aral. Ao desviar grande parte do seu fluxo, o lago perdeu sua principal fonte de água. Em uma bacia fechada e quente, onde a água escapa principalmente por evaporação, cada metro cúbico que deixava de fluir acelerava seu recuo. O desaparecimento começou silenciosamente. Primeiro, o nível do mar baixou. Depois, a linha costeira recuou. Os cais ficaram muito altos. Os barcos tiveram que navegar cada vez mais longe da costa. Ao longo dos anos, o mar fragmentou-se. A salinidade aumentou à medida que o volume de água diminuiu, enquanto os sais ficaram retidos. Os peixes que sustentavam a economia local começaram a morrer. Fábricas fecharam. Pescadores perderam seus meios de subsistência. Cidades portuárias ficaram isoladas em terra firme. A imagem mais famosa da catástrofe foi a de navios enferrujados no meio do deserto. Essas embarcações pareciam os destroços de um naufrágio impossível. Tinham sido construídas para flutuar, mas acabaram cercadas por areia. A linha costeira recuou dezenas de quilômetros. O antigo leito marinho tornou-se um novo deserto chamado Araucum. O nome continha um paradoxo amargo: o deserto nascido do mar. Araucum começou a agir como uma fonte de poeira. O vento levantava partículas de sal, areia e resíduos agrícolas acumulados ao longo de décadas. Os rios carregavam fertilizantes, herbicidas e pesticidas dos campos de algodão para o mar. Com a evaporação da água, muitos desses compostos foram depositados nos leitos secos dos rios. Posteriormente, tempestades os espalharam pelas aldeias, plantações e pulmões das pessoas. O sal caiu sobre a terra fértil, reduzindo sua produtividade. A população sofreu com problemas respiratórios, doenças relacionadas à poluição e um declínio profundo em sua qualidade de vida. O desastre também transformou o clima local.
Com o desaparecimento de uma vasta massa de água, os verões tornaram-se mais quentes e os invernos mais frios. O mar deixou de moderar as temperaturas extremas. A umidade diminuiu. As tempestades de poeira aumentaram. A região entrou em uma espiral ambiental onde a perda de água alimentou novos problemas, e esses problemas enfraqueceram ainda mais a vida humana ao redor do antigo mar. Como costuma acontecer com paisagens que mudam muito rapidamente, surgiram explicações sombrias. Alguns imaginaram falhas tectônicas engolindo a água. Outros falaram de testes secretos, túneis subterrâneos ou planos ocultos para drenar a bacia e acessar recursos enterrados. O fenômeno parecia tão enorme que era difícil aceitar uma única causa. No entanto, a principal explicação estava bem diante de nós. Rios haviam sido desviados, canais estavam perdendo enormes quantidades de água por infiltração e evaporação, e o Mar de Aral estava fadado a evaporar mais rápido do que conseguia se encher. No final do século XX, a magnitude do colapso era evidente. Salvar todo o mar havia se tornado uma tarefa monumental. Restaurar o Mar de Aral ao seu estado original teria exigido o retorno de enormes volumes de água à bacia e a redução drástica da irrigação agrícola em diversos países. Isso significaria transformar economias inteiras, modificar sistemas agrícolas, reconstruir infraestruturas e resolver conflitos regionais pela água. Uma solução abrangente parecia inatingível. Então, surgiu uma ideia mais limitada, porém muito mais realista: salvar a porção norte do Mar de Aral. O Mar de Aral do Norte, também chamado de Pequeno Mar de Aral, estava localizado no Cazaquistão e recebia a água do rio Sirdarya. Era muito menor que o Mar de Aral original, mas tinha uma vantagem crucial. Se uma barreira fosse construída entre as partes norte e sul, a água do Sirdarya poderia ser retida na bacia norte, em vez de fluir para as áreas mais baixas e secas ao sul. A ideia era semelhante a fechar o ralo de uma banheira gigante. O objetivo era conservar água doce suficiente para estabilizar o nível da água, reduzir a salinidade e permitir o retorno da vida. Antes do grande projeto, houve tentativas locais mais frágeis. Pescadores e trabalhadores construíram diques improvisados com areia e terra. Eram barreiras criadas pela urgência, construídas com maquinário limitado e muita desesperança. Algumas resistiram por um tempo. Depois vieram as enchentes, tempestades ou vazamentos, e a água rompeu a barreira. Cada falha reforçava a sensação de que o mar estava perdido. A grande diferença veio com a barragem de Cocaral. Concluída em 2005, essa estrutura, com cerca de 13 quilômetros de extensão, separou fisicamente o Mar de Aral Norte do Mar de Aral Sul. A barragem e as melhorias associadas à gestão do rio Sirdarya faziam parte de um projeto destinado a controlar o fluxo e proteger a bacia norte. Visualmente, parecia uma linha de concreto no meio de uma paisagem desolada. Hidrologicamente, foi uma intervenção capaz de mudar o destino de um ecossistema. O efeito foi rápido. O nível do Mar de Aral Norte subiu muito mais do que o esperado. A superfície da água expandiu-se. A salinidade diminuiu. O influxo constante de água doce alterou a composição química do lago. Onde a alta concentração de sal havia sufocado muitas espécies, um ambiente adequado para peixes de água doce e salobra começou a se formar novamente. A natureza respondeu com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os especialistas. Os peixes retornaram. Primeiro, sobreviveram as espécies mais tolerantes, como o linguado, introduzido décadas antes para suportar os altos níveis de salinidade. Em seguida, vieram as espécies associadas ao rio e a águas menos salinas, como a carpa, o lúcio-perca e outros peixes importantes para a pesca comercial. O ecossistema não precisava de uma reconstrução artificial completa, precisava apenas que a principal pressão fosse corrigida. Com a diminuição da salinidade e a estabilização da água, as teias alimentares começaram a se reorganizar. O retorno dos peixes significou muito mais do que um fato ambiental. Nas aldeias do norte, significou trabalho. As redes voltaram a fazer sentido. Os pequenos barcos voltaram a navegar. As fábricas de processamento puderam reabrir. O peixe retornou aos mercados. A recuperação do Mar de Aral Norte mostrou que parte do desastre poderia ser revertida com uma decisão técnica bem direcionada. A mudança também teve um valor emocional difícil de mensurar. Durante anos, as comunidades vizinhas viveram cercadas por símbolos de perda: barcos enferrujados, docas secas, poeira salgada e casas abandonadas. A chegada da água trouxe um cenário diferente. As aves retornaram a certas áreas. Os pescadores retomaram um ofício ancestral.
As crianças puderam crescer com um mar de verdade perto de suas aldeias, mesmo que esse mar fosse menor do que aquele que seus avós conheceram. A história assumiu um tom quase misterioso, pois parecia contradizer a narrativa usual de catástrofes ambientais. Em muitos casos, os danos se agravam e os reparos chegam tarde demais. No Mar de Aral Norte, a restauração parcial mostrou resultados visíveis em poucos anos. Imagens de satélite permitiram observar a mudança do espaço. Onde antes havia recuo, agora havia expansão. Onde a linha costeira havia recuado, a água começou a preencher antigas depressões. O planeta mostrava uma cicatriz que, pelo menos em uma área, começava a cicatrizar. O Mar de Aral Sul seguiu um caminho diferente. Ali, o rio Amu Darya, sua principal fonte histórica, continuou a ser submetido à enorme pressão da irrigação agrícola. A parte sul do mar fragmentou-se, encolheu e, em grandes áreas, desapareceu quase completamente. Em alguns anos, certas bacias receberam água temporariamente da chuva, do escoamento superficial ou de mudanças nas taxas de fluxo, mas a tendência geral foi muito mais severa do que no norte. O contraste tornou-se gritante. De um lado, a água retornava. Do outro, o deserto avançava. Esse contraste faz do Mar de Aral uma lição complexa. A frase "o Mar de Aral está retornando" contém tanto uma verdade quanto uma limitação. Ele está retornando ao norte, onde a geografia, a engenharia e o fluxo do rio Sir Darya permitem uma recuperação parcial. Todo o Mar de Aral, aquele gigante de meados do século XX, permanece fragmentado e significativamente reduzido. A maior parte da antiga bacia ainda sofre com a dessecação. O retorno está acontecendo, mas se refere a uma porção específica do antigo mar. A parte sul também guarda um dos capítulos mais perturbadores da história, a Ilha de Vozrozhdeniya, conhecida como Ilha da Renascença. Quando o Mar de Aral estava cheio, esta ilha ficava isolada pela água. Esse isolamento a tornou um local ideal para instalações secretas soviéticas. Um sítio ligado a testes biológicos operou ali durante décadas. Sua existência alimentou rumores, medos e teorias que cresceram quando o mar recuou e a ilha deixou de ser uma ilha. Ao se unir ao continente, o antigo isolamento desapareceu. O cenário tinha todos os elementos de um mistério pós-apocalíptico: laboratórios abandonados, prédios vazios, trilhas e polígonos no meio do deserto. Uma cidade fantasma chamada Kantubek, animais capazes de atravessar do continente e o vento levantando poeira sobre instalações que permaneceram escondidas. Para muitos, a pergunta era inevitável: o que jazia enterrado naquele lugar? A resposta oficial, científica, foi menos cinematográfica, embora igualmente séria. Após o fechamento do sítio na década de 1990, equipes internacionais participaram dos esforços de inspeção e descontaminação. O ambiente extremo da região, com calor intenso, radiação solar, aridez e frio invernal, favoreceu a decomposição de muitos restos biológicos. Mesmo assim, o local ficou para sempre associado à dimensão mais sombria do Mar de Aral, uma catástrofe ambiental que, ao secar, também revelou segredos militares do século XX. Outro segredo do leito seco residia no próprio sal. O fundo do Mar de Aral não era uma praia comum, era um arquivo químico. Durante décadas, recebeu escoamento da agricultura intensiva que dependia de fertilizantes e pesticidas. À medida que a água recuava, essa mistura era exposta. Tempestades de poeira carregavam partículas por vastas distâncias. A areia branca não era apenas areia. Era um material carregado de história agrícola, decisões políticas e consequências para a saúde. Para conter essa poeira, desenvolveu-se uma estratégia aparentemente simples: plantar vegetação no leito seco. Uma das espécies mais importantes é o sachau, um arbusto ou pequena árvore do deserto capaz de sobreviver em condições extremas. Suas raízes ancoram o solo, reduzem a erosão e ajudam a impedir que o vento carregue partículas contaminadas. O plantio em massa de sachau atua como um escudo biológico. Onde a engenharia construiu uma barragem para economizar água, a restauração ecológica planta raízes para manter o solo coeso. Essa combinação revela uma ideia central: a recuperação do Mar de Aral depende de muitas escalas simultaneamente. Uma barragem altera o nível de uma bacia hidrográfica. Um canal reparado melhora a eficiência da irrigação. Uma floresta de sachau reduz as tempestades de poeira. Uma decisão agrícola em um vale distante determina quanta água chega ao mar. A catástrofe nasceu de um sistema completo, e a recuperação também exige um sistema completo. A barragem de Kocaral foi apenas o primeiro grande passo. O Cazaquistão propôs novas fases para elevar ou modernizar a infraestrutura, aumentar o nível do Mar de Aral Norte e aproximar a água de Aralsk.
A outrora próspera cidade portuária ainda conserva símbolos de seu passado marítimo. Seus antigos guindastes e estruturas portuárias são lembranças de que a água já chegou até aqui. Hoje, a linha costeira está mais próxima do que nos piores anos, mas o antigo porto ainda não se recuperou totalmente. Muitos moradores sonham em ver a água retornar aos cais. Elevar o nível do Mar de Aral Norte aumentaria sua área e volume. Também poderia melhorar a estabilidade ecológica e expandir as áreas de pesca. No entanto, cada metro adicional exige cálculos precisos. A disponibilidade de água continua limitada. O rio Sir Daria também sustenta a agricultura, as cidades e os ecossistemas a montante. A restauração deve equilibrar as necessidades humanas, a infraestrutura, o clima e a cooperação regional. Na Ásia Central, a água é simultaneamente uma questão ambiental, econômica e política. As mudanças climáticas adicionam mais uma camada de pressão. As montanhas da Ásia Central alimentam os rios com o derretimento da neve e das geleiras. Com as mudanças de temperatura, também mudam os padrões de derretimento da neve, seca e demanda de água. A agricultura exige cada vez mais eficiência. Canais abertos perdem água por evaporação. Sistemas de irrigação antigos desperdiçam fluxos valiosos. Nesse contexto, o futuro do Mar do Norte dependerá tanto de novas infraestruturas quanto de uma gestão hídrica mais inteligente em toda a bacia. O caso do Mar de Aral também expõe uma profunda tensão entre produção e sobrevivência ecológica. O algodão fornecia renda, empregos e poder econômico, mas sua expansão descontrolada transformou toda uma bacia hidrográfica. A questão central não se resume à culpa histórica. Ela gira em torno de como uma sociedade calcula o verdadeiro custo de suas decisões. A água desviada para um campo pode produzir uma colheita por uma temporada. A água que deixa de chegar a um lago pode destruir uma economia pesqueira, alterar o clima local e criar um deserto tóxico por gerações. A recuperação parcial do Mar de Aral Norte demonstra que a natureza mantém uma notável capacidade de resposta. Quando recebe água suficiente e condições toleráveis, a vida aproveita todas as oportunidades. Espécies recolonizam. Zonas úmidas revivem. Pássaros retornam. Economias locais podem se reorganizar. Mas essa capacidade tem limites. O Mar de Aral Sul ilustra claramente esses limites. Alguns danos se tornam extremamente difíceis de reverter quando a escala, o clima seco, os interesses econômicos e décadas de perdas acumuladas se combinam. É por isso que o retorno do Mar de Aral é tão poderoso como símbolo. Não representa uma vitória completa sobre o desastre. Representa uma vitória parcial contra a resignação. Durante anos, o Mar de Aral foi citado como um exemplo de colapso irreversível. A barragem de Cocaral e a recuperação da porção norte do Mar de Aral mudaram essa narrativa. Mostraram que uma parte do ecossistema poderia ser salva. Mostraram que uma intervenção bem planejada poderia produzir resultados visíveis. Mostraram que mesmo uma paisagem devastada poderia conter o potencial para um renascimento. A história também revela a importância de interpretar mapas com precisão. Dizer que o Mar de Aral desapareceu é uma simplificação excessiva. Dizer que ele retornou completamente também é uma distorção da realidade. O que aconteceu é mais complexo e mais interessante. O antigo mar fragmentou-se em vários corpos d'água e novos desertos. O norte estabilizou-se graças à barragem e ao rio Sir Daria. O sul perdeu grande parte de sua superfície e permanece em situação crítica. Entre esses dois extremos, encontram-se zonas flutuantes, pântanos, canais, projetos, ruínas, vilarejos que estão retornando e vilarejos que foram deixados muito distantes da água. É nessa complexidade que a história assume um tom quase investigativo. O leito seco do mar funciona como um cenário onde cada elemento conta uma história. Um navio enferrujado revela a velocidade de seu recuo. Uma crosta de sal indica a evaporação. Um campo de algodão indica o desvio dos rios. Uma barragem indica a decisão de preservar uma parte do mar. Um peixe que retorna à rede indica a redução da salinidade. Uma cidade fantasma em uma antiga ilha revela os segredos da Guerra Fria. O Mar de Aral não é apenas um lugar. É um arquivo aberto sobre a relação entre engenharia, energia, água e tempo. A engenharia soviética que desviou rios nasceu de uma visão de conquista. A engenharia cazaque que salvou o norte do Mar de Aral nasceu de uma visão de restauração. Ambas alteraram a paisagem. A diferença reside no objetivo e na escala de suas consequências. A primeira tratou os rios como oleodutos a serviço da produção em massa. A segunda tratou a água como a condição mínima para reativar um ecossistema. Essa diferença resume uma das grandes lições do caso do Aral. A tecnologia amplifica a intenção humana. Ela pode destruir com enorme eficiência ou reparar com surpreendente precisão. O retorno da água também remodela a memória.
As gerações mais antigas lembram-se de um vasto mar, portos movimentados e pesca abundante. As gerações que cresceram durante a seca lembram-se da poeira, do desemprego e dos navios abandonados. As gerações mais novas no norte podem conhecer um mar de Aral diferente, menor, protegido por uma barragem, dependente de decisões técnicas, mas vivo. Essa mudança na memória tem um enorme valor social. Um território que herdou apenas perdas está começando a herdar também a recuperação. O futuro permanece incerto. Se a modernização da barragem e a gestão do rio Sirdar avançarem, o Mar de Aral do Norte poderá ganhar mais terras e se aproximar de Aralsk. Se a pressão agrícola aumentar ou as secas reduzirem o fluxo de água, a recuperação poderá estagnar. Se as plantações de sachal prosperarem, as tempestades de poeira poderão diminuir em algumas áreas. Se a cooperação regional melhorar, a água poderá ser usada de forma mais eficiente. Cada variável influencia o destino do mar. Mais importante ainda, o Mar de Aral do Norte já demonstrou algo que durante décadas pareceu improvável. Uma catástrofe ambiental em escala continental pode conter áreas de reversão. A recuperação exige, antes de mais nada, a aceitação da realidade física do problema. A água desapareceu porque os rios foram desviados e a evaporação fez o resto. A solução parcial funcionou porque devolveu água, reduziu as perdas e criou uma bacia hidrográfica administrável. A explicação não é mágica, mas o resultado parece milagroso quando comparado à paisagem anterior. No extremo sul, navios enferrujados continuam a contar outra parte da história. Alguns se tornaram atrações turísticas. Outros foram desmontados para reciclagem. As antigas cidades portuárias guardam memórias de um litoral perdido. Ali, o retorno de todo o mar pertence mais ao reino dos sonhos do que a planos imediatos. Para preencher toda a bacia, seria necessária uma imensa transformação regional. A agricultura, a economia e as políticas hídricas teriam que ser reorganizadas em uma escala difícil de imaginar. Mas o valor do Mar de Aral Norte não depende de retornar tudo ao passado. Seu valor reside em demonstrar que a restauração parcial também importa. Salvar uma parte de um ecossistema salva meios de subsistência, espécies, zonas úmidas, economias locais e memória. Em um mundo acostumado a pensar em termos de catástrofes globais, o caso do Mar de Aral ensina que as vitórias ambientais podem ser incompletas e, ainda assim, decisivas. Um lago menor pode ser a diferença entre uma região morta e uma região com futuro. O Mar de Aral começou como vítima da ambição humana de controlar a água. Depois, tornou-se um símbolo de negligência. Hoje, no norte, ele se transformou em um laboratório de recuperação. Sua história contém tanto advertência quanto esperança na mesma imagem. A advertência reside no rio Araucum, no sal, nos pesticidas, nas cidades isoladas de suas margens. A esperança reside na represa de Cocaral, nos peixes que retornaram, nos pescadores que voltaram para a água e nos projetos que buscam aproximar o Mar de Aralsk. O mistério mais profundo do Mar de Aral não reside em uma fenda secreta ou um túnel invisível. Ele reside na velocidade com que um sistema natural pode entrar em colapso quando seu equilíbrio é rompido e na velocidade com que uma parte pode responder quando seus elementos essenciais são restaurados. Durante anos, o leito seco do mar pareceu uma sentença final. Então, a água acumulada atrás de uma barragem mostrou que a história ainda tinha mais um capítulo. O Mar de Aral começou a retornar, mas seu retorno não apaga a catástrofe, ele a ilumina. Mostra precisamente o que foi perdido, o que pode ser salvo e o que exige vigilância constante. O antigo gigante da Ásia Central não é mais o mesmo. Sua parte sul permanece marcada pela dessecação e poeira. Sua parte norte, no entanto, respira novamente. Lá, a água doce avança sobre o território que havia sido entregue ao deserto. Redes estão sendo lançadas novamente. Peixes estão se movendo novamente. Pássaros estão encontrando refúgio novamente. Nessa fronteira entre a ruína e o renascimento reside o verdadeiro poder desta história. O Mar de Aral ensina que a natureza pode perdoar alguns erros quando lhes são dados espaço, água e tempo. Também ensina que toda restauração tem limites e que cada limite nos força a tomar decisões sábias. O retorno do Mar de Aral Norte não é o retorno de um mundo completamente perdido. É a prova visível de que mesmo uma das piores catástrofes ecológicas da história pode conter uma zona de vida à espera da oportunidade certa para retornar.